Nos últimos tempos, passei a me perguntar o que sou para além da minha relação com as palavras, para além do que almejo quando escrevo. Eu li Água Viva, de Clarice Lispector, em 2020, e nenhuma outra leitura me marcou como essa. Primeiro vou aproximar dois filósofos, o japonês Kunichi Uno e o francês Renaud Barbarat. Quais relações o corpo pode ter com a palavra? Digo, para além das questões práticas da linguagem no dia a dia. A literatura não é uma arte do mundo visível, embora as palavras estejam impressas nos papéis, esperando serem vistas. Ao contrário da apreensão das artes visuais, como assistir a uma dança, observar uma pintura e assistir a um filme, a essência da literatura não depende da capacidade de passarmos os olhos pelas palavras. Podemos escutá-las, como quando na infância leem para nós e assim conhecemos as histórias, ou como quando precisou fazer Borges após a cegueira, ao convidar pessoas que pudessem ler para ele. Sua visão se perdeu na mesma época em que ele se tornava diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. Tinha diante de si quase 1 milhão de livros, quando já não conseguiria mais lê-los. Com a literatura em seu ouvido, ele pôde enxergar, na leitura de outras pessoas. Uma delas foi Alberto Mangel, que publicou um livro chamado Com Borges, em que conta do período em que foi hóspede da casa do escritor, quando lia para ele à noite. Em vídeos anteriores falei sobre a fenomenologia de Merleau-Ponty, por isso hoje prefiro citar outro filósofo, mas que está seguindo em seus mesmos passos. Ecoando o livro O Olho e o Espírito, de Merleau-Ponty, Renaud Barbarat destaca a maneira como, ao contrário do sentido tátil, na experiência da visão não sentimos os olhos vendo o mundo, e por isso excluímos de nossa compreensão a própria fronteira que fazemos com o mundo, ou seja, excluímos o fato de que vemos o mundo por meio de uma interação sensorial. Em um de seus artigos, ele diz: a especificidade da visão é que sua dimensão subjetiva, se eu fechar os olhos o mundo desaparecerá, tende a se negar, a se esquecer como dimensão subjetiva. No tato, por exemplo, nunca me esqueço da sensação de meu próprio corpo. E ele conclui que a visão é o meio que me é dado para ser ausente de mim mesmo. Na visão, o mundo é para mim a fim de ser sem mim, ou seja, de ser mundo. É aqui que vejo como o filósofo japonês Kunichi Uno ajuda a responder tanto sobre essas questões. Para ele, muitas fronteiras só podem ser rompidas pela arte. É dele a frase de que a arte pode nos levar à descoberta de um novo corpo. Em seu livro Gênese de um Corpo Desconhecido, ele aponta em especial a maneira como a dança pode produzir expressões de subjetividades que rompem com o sistema de fronteiras de cada ser. Ele diz: eu gostaria de falar sobre o corpo de uma certa maneira, o que se passa entre dança e corpo, a dança que descobre o corpo, certos aspectos do corpo que são invisíveis no cotidiano. Não se trata somente do corpo de um dançarino, mas do corpo que é nosso corpo na vida. No entanto, somos obrigados a repensar qual o lugar que o corpo ocupa na vida que é nossa. Há uma dimensão que só o corpo pode captar, tanto que o corpo provém dessa dimensão, sob a qual o pensamento não pode ter a visão dominante, uma vez que não é possível para o pensamento dominar um objeto se este objeto está separado de si mesmo. O corpo é esse entrecruzamento do visível e do invisível, do dentro e do fora, do que se toca e do que é tocado. Ele não é uma coisa nem uma ideia, mas o que faz existir uma coisa e uma ideia para nós. O corpo que dança recusa se submeter à articulação determinada por uma ação. Esse corpo se constrói, coerente com todos os fluxos e as vibrações que atravessam o corpo. E nesse livro, Kunichi Uno escolhe se aprofundar especialmente na dança japonesa chamada Buto, que foi criada no final dos anos 50 por Hidekata Tatsumi, que trabalhou meios de visualizar o corpo como substância e como movimento da percepção, do pensamento e da linguagem, e se inspirou muito nas lembranças que o impressionaram na infância. No pós-guerra,
quando viu de perto o resultado de doenças, marcas, dores, contorções e as limitações de movimentos dos corpos debilitados dos aleijados. Essas memórias o inspiraram a levar para a dança uma experimentação das situações limites do corpo, algo que Kunichi Uno identificou como uma finalidade de comprometer a imagem estável e evidente do corpo. E Hidekata Tatsumi também escrevia, e em seus textos podemos encontrar muito do que se encaixa nas reflexões que ao final vamos ter com Clarice Lispector. Ao falar das potências do Butô, Hidekata escreveu: nenhuma vez a carne nomeou o que lá está nela. Assim, a carne é simplesmente obscura. Nossos olhos talvez tenham se perdido do fato de serem olhos. O que aconteceria se descêssemos no corpo, colocando uma escada até a sua profundeza? Recuperando frases como essas, Kunichi Uno traz uma ideia de segundo nascimento do corpo e fala da necessidade de descobrirmos no corpo, abre aspas, sua própria força de gênese em seu próprio tempo. Aí a dança ganha especial atenção em suas pesquisas porque nela haveria o espaço de se assistir como a um outro corpo, se acessar como um desconhecido, inaugurar limites e rompê-los. Kunichi Uno aprecia especialmente o dançarino chamado Min Tanaka, que ele descreve como quem dança a dança das moléculas e das sombras imperceptíveis da vida. Um dançarino que descobre os limites do espaço para depois atravessá-los sempre delicadamente. Há limites invisíveis, imperceptíveis nesse espaço tecido pelo corpo do dançarino. Existe ar, corrente de ar, luz e sombra, a respiração e o olhar, as densidades, as torções, as distâncias e as profundezas, e as sensações, e as memórias, e as trocas. O dançarino traça limites desconhecidos e não cessa de transpô-los. Não há dança sem transposição desses limites. Nós descobrimos no interior de nosso corpo o dançarino que trabalha nosso corpo. A dança é uma maneira maravilhosa, extraordinária de romper com a linguagem ou com a dominância da linguagem, dos sentidos ou da narração. Os gestos podem se articular abruptamente, deixando, apesar de tudo, a presença do corpo jogar com a sensação de que não se reduzirá jamais à linguagem, à sua significação. Precisamos da dança porque precisamos nos desvencilhar da linguagem de tempos em tempos e estarmos mais próximos da presença do corpo. A gente sabe que o corpo tem caminhos de expressão particulares para cada arte. A palavra e suas possibilidades operam apenas uma superfície do corpo, a da nossa capacidade de compreensão racional sobre aquilo que, na verdade, antes de qualquer palavra, é feito de tudo que ainda não é palavra. Corremos o risco de criar a falsa impressão de que o ser vive no tamanho de suas limitações, no tamanho de suas dores, mas todo o corpo é feito de limites e ainda assim todo ser em seu íntimo transita internamente para muito além desses limites. É isso que senti com Água Viva, e que foi o primeiro livro que li de Clarice Lispector. Fui me percebendo fora do controle dos sentidos lógicos, como se eu reiniciasse a compreensão semântica e sintática do que uma frase é e do que uma palavra pode fazer. E mesmo assim seguia tudo fazendo pleno sentido, talvez ainda mais sentido. E o Kunichi Uno, por sua vez, nos convida a observar na dança também uma transformação possível que inverta a relação do corpo com a palavra. Não é por acaso que podemos encontrar essas semelhanças de reflexões nas duas obras, porque Clarice é justamente uma das autoras favoritas do filósofo japonês. Em Água Viva, descobrimos o desafio de querer buscar o que Clarice descreve como aquilo que estaria atrás do pensamento. Antes de buscarmos o significado de algo com a palavra, que possamos buscar no corpo e a partir dele encontrar uma maneira de sentir e só depois, mesmo que muito depois, saber como transformar em palavras. Nos movimentos do corpo, quando rompemos limites que nem sabíamos que existiam, surgem novas compreensões. Os sentimentos mudam, às vezes despertam palavras, às vezes só o silêncio de uma sensação. Sem a pressa de se descrever o corpo com as palavras, o corpo pode descer às profundezas em seu próprio tempo e, por se reinventar,
reinventa também o mundo. Quero poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo de fruta. Tenho que me destituir para alcançar cerne e semente de vida. Um instante é semente viva. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante. Aprofundo as palavras como se pintasse. Mais do que um objeto, a sua sombra. Não quero perguntar por quê. Pode-se perguntar sempre por quê e sempre continuar sem resposta. Será que consigo me entregar ao expectante silêncio que segue a uma pergunta sem resposta? Embora adivinhe que, em algum lugar ou em algum tempo, existe a grande resposta para mim. E depois saberei como pintar e escrever. Entro lentamente na minha dádiva, esplendor dilacerado pelo cantar último que parece ser o primeiro. Entro lentamente na escrita, assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras. Limiar de entrada de ancestral caverna que é o útero do mundo, e dele vou nascer. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Por enquanto, o tempo é quanto dura um pensamento. É de uma pureza tal esse contato com o invisível núcleo da realidade. Sei o que estou fazendo aqui. Conto os instantes que pingam e são grossos de sangue. É tão curioso ter substituído as tintas por essa coisa estranha que é a palavra. Eu me ultrapasso abdicando de mim e então sou o mundo. Sigo a voz do mundo, eu mesmo de súbito com voz única. Nesse âmago, tenho a estranha impressão de que não pertenço ao gênero humano. Atrás do pensamento não há palavras. Minha essência é inconsciente de si própria, e é por isso que cegamente me obedeço. Como reproduzir em palavras o gosto? O gosto é uno e as palavras são muitas. Quanto à música, depois de tocada, para onde ela vai? Música só tem de concreto o instrumento. Bem atrás do pensamento, tenho um fundo musical. Mas ainda mais atrás, há o coração batendo. Assim, o mais profundo pensamento é um coração batendo. O que sou neste instante? Sou uma máquina de escrever fazendo ecoar as teclas secas na úmida e escura madrugada. O instante é este. O instante é de uma iminência que me tira o fôlego. Ao mesmo tempo que eu o vivo, lanço-me na sua passagem para outro instante. Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa.
Oi pessoal, quanto tempo? Quero agradecer muito a vocês que clicaram assim que viram que tem vídeo novo. Eu sou muito grato de ter esse espaço aqui reverberando com vocês. Eu sempre comuniquei isso. Acho que minha ausência não dá conta de expressar essa gratidão, né? Muitas coisas aconteceram nesses últimos anos na minha vida e aqui nunca foi de desabafo. Tem uma gatinha aqui no chão me dando unhada. Vem aqui, vem pro colo. Me inspira com essa sensibilidade dela. Se chama Galadriel. É um nome, obviamente, em referência ao Senhor dos Anéis. Já quer descer. Pronto. Se quiser ver mais dela, tem umas fotos bem bonitinhas lá no Instagram. Eu tinha até escrito um roteiro assim curtinho do que eu queria falar com vocês, mas eu fui pegar agora, achei tão engessado e achei melhor falar algumas coisas no improviso mesmo do que eu tô sentindo depois de tanto tempo, de aparecer assim diante da câmera, falando aqui no quarto sozinho. Se vocês gostaram, eu nunca falei isso, né? Se vocês gostaram, compartilhem, espalhem para quem pode gostar. Isso mostra bastante de como eu enxergo esse espaço, como eu acesso essa comunicação com vocês, né? E eu tô me dando conta agora, foi em 2015 que eu comecei o canal. Foi no final do ano, foi 10 anos de Prelúdios. É bom voltar assim com um vídeo, marcando esse tempo, agradecendo vocês. E uma coisa que eu nunca falei aqui, mas quem já leu o Minha Sombra Cabe Ali, sabe? É que eu fui descobrindo alguns autores, escritores no passado da minha família. O mais longe que eu consegui chegar foi um tio trisavô. E eu descobri em 2017 que um dos livros que ele não concluiu, que não foi publicado, se chamava Prelúdios. E esse canal já estava aqui com esse nome há 2 anos. Quando eu descobri isso, eu fiquei abismado assim com o surreal disso. Nenhuma probabilidade é capaz de explicar esse tipo de coisa. A meu ver, é algo muito especial. E eu gosto do inexplicável, eu gosto do mistério. Então aqui é um lugar muito íntimo, sabe? E essa é uma razão para eu enxergar esse espaço aqui como um canal mesmo de expressão, de uma transparência que me revela, mas revela também muito do que não é só criação minha, é uma expressão de tudo que me rodeia e que me trouxe ao mundo. Foi em 2020 que eu fiz uma resenha nesse estilo mais longa, como sempre gostei de fazer, conectando várias ideias e vários livros. Foi ali durante a pandemia. 4 anos depois, voltou essa vontade toda de produzir, encontrar um tempo para fazê-lo do jeito que eu gostava de fazer. E eu me perguntei muito sobre qual leitura eu iria trazer. Eu tinha guardado essa ideia de falar sobre a dança, contar para vocês sobre uma leitura que eu estava fazendo lá em 2018, 2019, A Gênese de um Corpo Desconhecido. E eu tinha guardado essa vontade, tinha já uma pasta ali no computador com as ideias separadas. Só que foi em 2021, eu acho, ou 2020 mesmo, que eu li Água Viva. E aí só agora, em 2025, ficou claro para mim que era daí que eu ia fazer a conexão. Então é quase como se eu desse um play aqui no meu lado sensível daquele tempo, quando eu estava mais presente nas criações, no canal, nas expressões públicas do que eu sinto, do que eu leio. Então eu fui lá, acessei aquele lugar e busquei puxar dali. E é por isso que hoje é quase como se eu voltasse um pouco no tempo. E foi em 2019 que eu comecei a estudar japonês. Então, trazer Kunichi Uno e Hijikata Tatsumi aqui pro canal, falar do Butô, é poder expressar esse meu olhar que foi se voltando cada vez mais para a cultura japonesa. Então, falar do Butô também é falar desse tempo que eu venho vivendo. Se você gostou do vídeo, envia para quem também gosta da Clarice Lispector, gosta de conectar as ideias, gosta de filosofia. Compartilha. E o like. Tchau.